of sugar helps the medicine go down. The medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. Uma das coisas mais fascinantes do cinema é a sua capacidade de criar mundos paralelos com personagens, lugares e regras próprias. Nesse Maratona Like, nós vamos falar de 10 grandes filmes de fantasia que estabelecem e sustentam alguns dos melhores mundos fantasiosos da sétima arte. Preparados? Supercalifragilisticexpialidocious Mary Poppins é um filme mágico porque, apesar da governanta conseguir voar e dançar com pinguins animados, a verdadeira magia dela é trazer a alegria e a felicidade para as crianças da família Banks. Mary Poppins foi um dos primeiros filmes a misturar animação com live action com tanto sucesso temático. O filme nunca revela a origem ou os limites dos poderes da Mary Poppins, um efeito que dá uma potente aura de mistério para um dos filmes mais ousados da Disney. Seria Mary Poppins um anjo na Terra? Ela pode ser de outro planeta? Enfim, antes que essas respostas possam ser respondidas, lá vai ela voando com seu guarda-chuva. Jim Henson ficou conhecido pelos seus marionetes em shows de televisão para crianças, como os Muppets e também Vila Sésamo, mas o Cristal Encantado era a menina dos olhos do marionetista, um projeto autoral que ele estava desenvolvendo por anos. O filme se passa num universo místico, com fortes temas ecológicos e referências bíblicas também. Nesse mundo, nós acompanhamos um embate cósmico milenário entre duas raças de criaturas extremamente poderosas e como que um forasteiro de um pequeno povoado se torna um improvável herói dessa história toda. Não é surpreendente, levando em consideração todos esses fatores, que um dos produtores de Star Wars também produziu o Cristal Encantado, né? Antes de Harry Potter, nós tínhamos Matilda, um conto de fadas moderno para ninguém botar defeito. É lindo, é inteligente, é amável. A Matilda tem a má sorte de ser incrivelmente mal acompanhada. Os seus pais são tremendos idiotas que abusam da doçura da menina. A diretora do colégio fica irritada com a inocência da Matilda e decide eleger a garota como a sua inimiga número 1. A única saída para esse tipo de situação? Usar seus poderes mágicos, é claro, que se revelam das maneiras mais curiosas e mais fofinhas possíveis. Esse é um dos filmes mais lindos sobre a engenhosidade das crianças. Matilda é uma das raras incursões na direção do ator Danny DeVito. Hoje em dia nós vivemos aqui num mundo globalizado, mas na virada do milênio, 20 anos atrás, nem os financiadores do filme de artes marciais chinesas O Tigre e o Dragão acreditaram no sucesso global do filme. Um filme que foca na elegante luta wuxia. O filme surfou na onda do filme Mulan, ele subverteu as tradições do gênero com 3 protagonistas mulheres no comando. Isso nos anos 2000. Olha que combinação maluca e improvável para a época de ser um sucesso. E foi. O filme teve o maior número de indicações no Oscar por um filme que não tinha o inglês como a sua língua primária. Isso só aconteceu depois com o advento de Roma, em 2018. Já que o assunto é Oscar e fantasia, por que não falar do Senhor dos Anéis, não é mesmo? O universo dos livros de J.R.R. Tolkien é uma espécie de besta sagrada do mundo da fantasia. Um mundo mitológico extremamente detalhado em inúmeros romances, livros de poesia, em alguns casos até dicionários. Não existe uma gaveta no mundo do Senhor dos Anéis que não tenha alguma propriedade mitopoética. O trabalho da vida do Tolkien foi levado a ferro e fogo, literalmente, para as telas do cinema pelo neozelandês Peter Jackson. A Sociedade do Anel é o primeiro capítulo da jornada do hobbit Frodo Baggins para salvar o destino da Terra-média, ou Frodo Bolseiro, como você preferir. O sucesso do filme abriu o caminho para os filmes de fantasia mais raiz possível voltarem para o mainstream. Agora, é muito louco imaginar que os filmes do Senhor dos Anéis foram lançados mais ou menos na mesma época que os filmes do Harry Potter. Para essa lista, nós escolhemos o mais autoral dos filmes do bruxinho juvenil, que não pode faltar aqui também. Eu tô falando do Prisioneiro de Azkaban. Foi dirigido pelo mexicano Alfonso Cuarón. A história segue o Harry Potter entrando já na adolescência e tomando conhecimento do seu padrinho, Sirius Black. Ele é o prisioneiro do título. Esse filme é uma clara mudança de direção na franquia, saindo um pouco dos temas mais infantis que estavam presentes nos 2 primeiros filmes. Quem nunca teve uma fase mais emo aos 13 anos, gente? Pelo amor de Deus! Agora vai reclamar, Harry Potter não pode ter. Que isso? Fechando a nossa trinca de blockbusters literários, nós temos as Crônicas de Nárnia. Enquanto o Senhor dos Anéis despeja na gente uma quantidade de detalhes assim absurda, Harry Potter tem uma pegada mais teen. As Crônicas de Nárnia funcionam assim no meio do caminho. É o meio termo perfeito desses 2 universos. O primeiro livro da saga de C.S. Lewis para o cinema dá bastante atenção ao aspecto histórico da narrativa. Afinal de contas, o reino de Nárnia
existe dentro de um guarda-roupa mágico, que é encontrado por um grupo de crianças ali de Londres, que estão exiladas no campo, fugindo dos ataques da Alemanha nazista na capital do país. As Crônicas de Nárnia foi um filme que ficou mais de 30 anos em desenvolvimento. Ele só conseguiu ser financiado depois que Harry Potter fez sucesso. Um dos cotados para dirigir o filme era o mexicano Guillermo del Toro, um dos meus diretores favoritos. Mas ele não conseguiu porque ele estava ocupado dirigindo um outro filme fantástico, que se passava na Segunda Guerra Mundial. Se Del Toro é uma autoridade mundial sobre universos fantásticos, é por conta de O Labirinto do Fauno. Pegando um pouquinho de mitologia grega, uma pitada de literatura medieval, misturando tudo com uma boa dose de horror gótico. Del Toro criou um conto de fadas original, macabro e doce também na medida certa. O filme também é uma das melhores colaborações do Del Toro com o mímico, ator e também contorcionista Doug Jones. O cara tem talentos extremamente particulares, ele sempre interpreta as criaturas do Del Toro. Porém, não é só de criaturas mirabolantes que a gente faz um bom mundo fantástico, não. O filme original da Fantástica Fábrica de Chocolates, lançado no começo dos anos 70, marcou uma geração de crianças porque o filme conseguia transformar um filme que era sobre um parque de diversões de doces e chocolates em uma parábola sobre os excessos, os impulsos da nossa vida. O reboot de 2005 do filme faz exatamente a mesma coisa, mas ele assume, assim, já de cara, os temas e também os tons mais bizarros da narrativa. E olha, a gente também não podia ter uma maratona de filmes fantásticos sem um filme do Tim Burton, né? Com as suas capas, que muitas vezes eram mais assustadoras que os próprios livros, Goosebumps foi uma série de romances infanto-juvenis que assustaram a garotada nos anos 90. Apesar do filme se passar nos dias de hoje, esse climão vintage impera em Goosebumps. Desde as piadinhas de duplo sentido, os grupinhos de adolescentes americanos, até o design dos sustos, que lembram os clássicos da época. Armários mágicos, guarda-chuvas que voam, artes marciais que parecem magia, os filmes recomendados nesse programa mostram que, no mundo do cinema, tudo pode ser possível se for bem feito. Quem somos nós para questionar a realidade de um bom filme? A gente só dá o like.